Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: há uma vida nova junto ao Senhor. Fomos salvos pela sua graça e seu amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos descobrindo coisas que nós não imaginávamos. Quando você poderia ter parado para pensar que todo o amor que você gostaria de ter sentido não era uma questão de encontrar pessoas, mas da presença de Deus na sua vida? Quando você poderia imaginar que o sentimento de felicidade, que a esperança, que a paciência e a paz fossem também sentimentos provocados pelo Espírito Santo? A cada oração que nós fazemos, nós chamamos a atenção de Deus. Quanto mais nós lemos a sua palavra, mais sabedoria nós adquirimos. E o que é a sabedoria? É a capacidade de interpretar os nossos sentimentos sem querer colocar a culpa em ninguém. É a capacidade de reconhecer a Deus, de glorificar ao Senhor e de entender realmente que quando nós vivemos longe de Deus, tudo o que nós fazemos são coisas baseadas nos nossos próprios interesses e o resultado disso sempre é maldade. Então a nossa vida, ela passa a ser um conjunto de erros. Nós vivemos no meio da dor, sobrevivendo a cada dia à falta de amor. E quem pode viver nessa vida longe do amor? Quem é capaz de viver longe de Deus em total escuridão? Só que nós só conseguimos reconhecer a escuridão que estava em nós quando nós nos aproximamos de Deus. Porque enquanto a gente não vê a luz, é impossível acreditar que essa luz ela possa existir. Eu falo por mim, e o testemunho ele tem que estar na nossa vida. Eu preciso ter sofrido uma transformação para que o poder de Deus possa ser genuíno na minha vida. Não adianta eu ficar lendo a palavra de Deus e dizendo, olha o que Jesus fez por esse ou por aquele. Não, veja o que Jesus fez por mim. O mesmo Senhor que curava no passado é o mesmo Senhor que está conosco hoje. É Ele quem nos faz companhia, que remove aquele sentimento de solidão de dentro do nosso coração, que tranquiliza os nossos pensamentos, que nos ensina a ficar em silêncio. Então é através da sabedoria de Deus que nós podemos vencer toda essa batalha espiritual, porque a nossa vida começa a se confundir com a vida de Jesus, pois já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. E todo esse processo de transformação, ele passa por uma primeira etapa, que é o arrependimento. É impossível eu ter um encontro com Deus se eu não acho que eu tenho algum tipo de problema, se eu não vejo que aquilo que eu fiz no passado foi errado, se eu não sinto nojo das minhas atitudes, da forma que eu julgava as pessoas, das coisas que eu menti, das coisas que eu pensei, da forma que eu usei as pessoas e depois descartei. Então tudo se justifica. Tudo se justifica a nós mesmos e aos nossos problemas e às nossas dificuldades. Como se uma vida difícil desse permissão para que você se tornasse o diabo na terra. Porque as pessoas te fizeram mal, então você tem uma carteirinha. Ah, então eu posso fazer mal para todo mundo. Porque você teve uma vida difícil e isso justifica tudo aquilo que você faz. E nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós fazemos, principalmente quando nós colocamos os nossos sonhos acima de todas as coisas. Não é porque alguma coisa está doendo em você que a outra pessoa tem culpa disso, porque é a própria falta de Deus que é a dor. Se você deixasse de comer alguma coisa e teu corpo cada vez ele começasse a ficar com mais fome, cada vez esse corpo não ia ter mais desconforto?
E a culpa é de quem? A culpa é dos outros ou a culpa é sua? Então, quando nós deixamos de alimentar a nossa alma, isso vai se manifestar de alguma forma dentro do nosso espírito. E aí não adianta você ter as melhores oportunidades, você ter dinheiro na conta, você ter um emprego, ter um trabalho, ter alguém, nada disso vai importar. Porque é a mesma coisa, se você tiver com fome, aquilo vai te consumir, vai mudar o teu humor, vai mudar totalmente a tua percepção das coisas. Por quê? Porque quando nós estamos sentindo dor, nós só focamos na dor e esquecemos tudo que está acontecendo à nossa volta. Se a gente vai lá em Tito 3, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim: aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação, pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio de malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódios deles. Porém, quando Deus, o nosso Senhor, Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos nós. Então, quem era Tito? Tito, assim como Timóteo, era alguém que Paulo estava preparando. E olha como Paulo, ele se importava em dividir todo o conhecimento que ele tinha. Paulo, além de evangelizar as pessoas, ele formava pessoas. E é isso que eu tento fazer, formar pessoas. Não para servir a mim e aos meus interesses, mas para que essas pessoas elas possam ser servos de Cristo. Para que elas possam, primeiro, encontrar Jesus na sua própria vida, encontrar o pecado que elas viveram. E Paulo, o tempo todo, ele estava apontando o defeito das pessoas. Mas ele não estava falando dos outros, ele estava falando dele mesmo. Que é o que eu sempre falo de mim mesmo, para ver se você percebe que na tua vida as mesmas coisas também acontecem. Então são comportamentos que determinam as pessoas que estão e não estão com Deus. Só que quando nós não temos sabedoria, a gente acredita que essas coisas é uma questão de caráter, que essas coisas é uma questão de estudo, que é uma questão de sorte, que eu vou achar a pessoa certa, que eu vou encontrar alguém que seja assim ou assado. E aí nós vamos pulando de relacionamento em relacionamento, de decepção em decepção, acreditando que uma hora eu vou ter sorte de encontrar a pessoa certa. E o que a gente não percebe é que em cada relacionamento que a gente passa e dá errado, nós acabamos nos tornando a pessoa mais errada do mundo. Porque o próximo relacionamento, você vai querer já condenar aquela pessoa que não fez nada pelos erros das outras pessoas, mas nunca parou em nenhum instante para prestar atenção nos seus próprios erros. E o evangelho é sobre arrependimento. E arrependimento é você olhar a sua vida e prestar atenção nos teus erros. Então, ao invés da gente ficar procurando novas pessoas, nós tínhamos que voltar para dentro de nós mesmos e entender por que nós não damos certo com ninguém, por que nós não conseguimos ser amigos de ninguém, por que nós somos o tóxico, nós somos o problema, porque enquanto o problema for os outros, você nunca vai conseguir ter o encontro verdadeiro com Jesus. A palavra nos ensina que todos pecaram. E se a gente pegar os 10 mandamentos, quem quebrar um, quebra a todos. Então não existe um que faça tudo o que é certo o tempo todo. O que menos peca, peca pelo menos 7 vezes por dia. E o problema não está em pecar. O problema está em não se arrepender, em não reconhecer, em não buscar Jesus para que esses pecados eles possam ser perdoados e limpos. Só ficar acumulando sujeira dentro da alma. Então lembra sempre, quanto mais relacionamentos você teve, buscando o amor, ao invés do Senhor, mas nas pessoas, acreditando que isso iria facilitar alguma coisa à sua vida. Porque aquilo que você acha que você pode oferecer, as pessoas elas podem encontrar sozinhas. Você acha que, por quê? Estabilidade financeira? Uma pessoa ela pode trabalhar e ter estabilidade financeira para limpar uma casa, cuidar de uma casa. Você pode contratar uma pessoa que ela tem a mesma capacidade de fazer isso. Ah, gostaria de ter um filho?
Você não precisa casar para você ter filho. Quantas mães não são solteiras e têm os filhos? Então olha que o casamento ele passa a ser um alvo ainda um pouco maior. Não é só companhia. Então é por sexo? Realmente, a palavra fala que as pessoas, se elas não conseguirem conter os seus desejos sexuais, elas devem casar e que ambos não se neguem. Está lá na palavra. Mas, se você não for casado, você também consegue esse tipo de coisa. Então, no final, a gente nota que o casamento não é algo apenas para fazer satisfações materiais, para você ter uma garantia de alguma coisa. Casamento é cumplicidade, é que ambos dividam o mesmo espírito, é para que o Senhor possa ser glorificado, é para que uma família ela possa receber pessoas. Então já não é mais só as razões que a gente pensa, porque se você acha que é isso que você pode oferecer, você não está oferecendo nada. E ao invés de se importar nessa vida, nós deveríamos estar olhando para onde? Para a eternidade. Então quando Paulo começa a falar com Tito, olha as primeiras coisas que ele começa a dizer. Aconselhem que não falem mal de ninguém. Então eu tenho que olhar essas palavras e olhar para a minha vida. Poxa, será que eu estou falando mal de alguém? Você quer não falar mal de ninguém? É só não falar dos outros. Quer falar de alguém? Fala de você mesmo. Quer falar de outras coisas sem ser você mesmo? Fala de Jesus, fala da palavra de Deus. Só, acabou. Você já não está mais falando mal de ninguém, já não tem uma opinião de ninguém, já não está julgando ninguém, já não está condenando as pessoas, já não está fazendo mais nada. E esse é o papel de quem está com Cristo, porque eu não consigo ver Cristo fazendo fofoca das pessoas, fazendo intrigas, colocando as suas opiniões, dando alfinetadas. Não consigo ver Cristo sendo injusto, tendo dó de um, mas colocando a carga sobre o outro. Deus é justo. Mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Então eu preciso colocar algumas prioridades, porque às vezes a gente tem um costume de dizer que a minha personalidade é assim. E para ser sem educação, para ser grosseiro, desconfiado, mal educado, eu sou do signo de não sei o quê. Eu sou do signo de Satanás com ascendente em Lúcifer. Aí eu posso ficar destilando ódio. Eu sou do signo de víbora, das cobras, e aí? Então a palavra nos ensina, sejam calmos e pacíficos. Então para mim ter todas essas características e esses sentimentos e esse comportamento, eu preciso ter passado pela palavra de Deus muitas e muitas e muitas vezes, procurando o meu pecado e pacificando o meu coração, desarmando os meus gatilhos emocionais. Porque tem pessoas que se você falar uma coisa, ela já sai fora da casa. Principalmente se for alguma coisa que ela quis e não conseguiu, ou que ela não conseguiu aceitar ainda e ela está frustrada por essa coisa. Pronto. Bastou falar de uma coisa que a pessoa começa a chorar, gritar, berrar, se desesperar. E isso muda o que aconteceu? Não. Só transforma o estado do coração dessa pessoa. Então, acima de tudo, sejam educados com as pessoas que nós gostamos e que não gostamos, com as pessoas que nós encontramos e não encontramos, com as pessoas que nós já perdemos a paciência ou não. Pode ser a sua ex-mulher que você separou e colocou você no pau e tirou todo o teu dinheiro e te difamou e falou isso. E pode ser o seu marido também que fez o mesmo. Porque pessoas sem Deus, elas só fazem maldade. Então não espere nada de bom de quem não tem o Senhor. Mas quem tem, através do Espírito Santo, vai conseguir fazer essas coisas. Então você vai notar que no meio de uma separação, ou no meio de uma tribulação, no meio de uma notícia ruim, no meio de uma morte, no meio de uma coisa, você vai encontrar pessoas que ainda elas continuam calmas, que a sua sanidade ainda está no lugar. E ainda assim elas continuam pacificando e ajudando outras pessoas. Não ficam distribuindo a sua amargura para os outros. Hoje eu não estou bem. Então não está bem é direito para fazer mal em todo mundo. Nós não temos mais esse direito. Pois, antigamente, nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Olha que ele consegue reconhecer que no passado ele tinha uma vida que ele era desse jeito. Você consegue reconhecer que você é assim? Ou que você era assim? Porque eu preciso passar por esse processo.
Porque enquanto eu continuo me vitimizando, achando que as pessoas são mal, tem algum problema comigo, porque o evangelho é sobre isso. E olha que ele fala antigamente, é um comportamento que ficou lá no passado. Se hoje ainda está acontecendo isso, é porque você precisa se converter. E se converter é se convencer que sem Jesus, que sem a palavra de Deus, que sem os louvores, que sem a evangelização, que sem o arrependimento nós não vamos mudar de vida. Nós não vamos sair, nós não vamos poder ter esse testemunho. Esse antigamente é aquela linha que eu falo que nós precisamos traçar no chão. É aquele versículo que nós ouvimos, é aquele dia que aconteceu algo tão grave que nós vimos que sem Deus não dá. E foi dali que nós mudamos a nossa vida e conseguimos olhar, cara, antigamente eu não fazia nada que prestava, só fazia mal para as pessoas. Todas as minhas razões e todos os meus motivos eram errados. Então você imagina uma pessoa errada com outra errada e você querendo que tudo desse certo e que os outros fossem perfeitos. Que as pessoas não enganassem, não mentissem, não traíssem, que elas reconhecessem tudo. Não vai, você desculpa, não dá. Sem Deus essas coisas não dão. Éramos escravos das paixões e dos prazeres, de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Então olha que a razão da nossa vida era buscar as nossas paixões e os nossos interesses. E olha que interessante a palavra que ele usa. Nós éramos escravos. E um escravo não escolhe o que ele faz. Um escravo serve a quem manda nele. E escravo de quem? Do diabo. Então você imagina, um escravo do diabo dentro de uma casa. Quem que você acha que ele vai servir? Quem que você acha que ele vai obedecer? O resultado disso tudo vai ser sempre maldade, desentendimento, briga, discussão. Sempre maus sentimentos, tristeza, orgulho, raiva, ódio, decepção, amargura, fingimento. E todos que não encontraram a Jesus, eles vão viver dessa forma. Então não espere nada diferente das pessoas. Elas vão buscar apenas os próprios prazeres e as suas próprias paixões. E eles passavam a vida inteira no meio da malícia e da inveja, porque ele vivia no meio de pessoas que eram como eles. Eu não sei se te incomoda, mas me incomoda ficar perto de pessoa que fica fazendo fofoca e fica falando da vida dos outros. Me incomoda demais. Pessoa que enche o copinho ali, come o seu queijinho, toma o seu vinho e fica falando mal da vida dos outros. Como se vivesse uma vida perfeita. Como se uma relação dependesse apenas de boa vontade. Porque se eu não consigo perceber que o mal está na minha vida e na minha palavra, como eu posso perceber que o mal está nas outras pessoas? Se fosse só uma questão de vontade, todo mundo era feliz. Todo mundo estava satisfeito. Mas a gente encontra mais álbum de casamento guardado, de coisas que já passaram, de festas que foram e foram desfeitas, e pessoas destruídas pelo meio do caminho, do que propriamente de qualquer outra coisa. Os outros tinham ódio de nós, e nós tínhamos ódios dele. Então aquilo que eles nos ofereciam, nós oferecíamos só porque não tinha mais nada. E esse é o modo padrão das pessoas, é isso que eu queria que vocês entendessem. Não é uma escolha que nós fazemos, isso vem de fábrica em nós. Porém, quando Deus, o nosso Senhor, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, vamos continuar no outro versículo. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Então Paulo ele continua conversando com Tito, acabei de ler de 5 a 7 para vocês, Tito 3. Pensa numa coisa, se a gente olhar a nossa velha vida e o nosso comportamento e tudo que nós fizemos, quem que ia querer estar com nós? É a mesma coisa se eu apresentasse alguém para você e falasse, ó, essa mocinha aqui, ela trabalhou na zona, era viciada em drogas,
não dá valor na família nem nada, caloteira, tá devendo em tudo quanto é lugar. Poderia mudar esse discurso também, ó, esse cara aqui é um vagabundo, que não faz nada, rouba a casa dos outros, já estuprou mulheres, já fez um monte de coisa errada, tá vendendo droga por aí, já teve 4 filhos com pessoas diferentes, não paga pensão, sempre tá fugindo, já foi preso. Quem quer querer uma pessoa dessa para se relacionar? Nós éramos essas pessoas. Nós éramos exatamente essas pessoas. E quem quis se relacionar com nós? Jesus. Então eu não posso chegar em Deus e falar que Ele me escolheu porque eu era uma pessoa boa, porque eu não era. E da mesma forma que eu não era uma pessoa boa sem Deus, eu continuo não sendo. Se Jesus sair da minha vida, eu volto a ser exatamente aquilo que eu era. Então não é uma questão de você se relacionar com pessoas porque você gosta ou porque ela é educada, porque existem pessoas que mentem bem. E eu gosto de pessoas que falam, a máscara caiu. Nossa, eu adoro. Eu gosto de ficar olhando na bola dos olhos da pessoa e ficar vendo o que ela vai me falar. Porque não tem explicação. O diabo é mau. Não tem explicação. Eu não preciso explicar. Por que a escuridão é escura? Porque não tem luz. É simples. Não adianta eu querer ficar dando um motivo, querer justificar, querer falar. Não adianta. Nada disso importa. Nada disso vai fazer diferença. A escuridão vai continuar sendo a escuridão. Então, nosso Salvador mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, e Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. Então, quando nós reconhecemos que nós temos um problema, que sem Deus a nossa vida ela não dá certo, que sem Deus as coisas elas continuam sendo exatamente a mesma porcaria que nós vivemos a vida inteira, essa dependência emocional, essa humilhação, vivendo em migalhas de amor, essa ideia que a pessoa vem, te humilha, grita, xinga e maltrata, e depois fala, ai, você me perdoa porque eu tava nervosa. E é gente da igreja, é irmãzinha da igreja, é satanazinho, mas pergunta se é Satanás, não é, claro que não é, nunca vai ser. Enquanto Jesus nos ensina a reconhecer o pecado, o pecador padrão, afegão médio, né, que se titula crente, esse não vê pecado em nada, não conhece a palavra, não sabe nem o que é o Espírito Santo, não sabe o que é a compaixão, não sabe o que é o arrependimento, não sabe nada. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Então a misericórdia de Deus não é porque nós somos bons, porque nós não somos bons. E a vida longe de Deus cada vez nos transforma em piores. Então quanto mais tempo uma pessoa passa longe de Deus, mais pecados ela acumula. Por isso que quando a gente olha aquela passagem da mulher adúltera, que Jesus fala, tire a primeira pedra quem nunca pecou. A palavra nos diz que as pessoas mais velhas começaram a se retirar primeiro, porque elas tinham consciência que elas tinham pecado muito mais. Mas elas se rotulavam, as pessoas justiceiras, já estavam com as pedras na mão para fazer a condenação, porque é fácil condenar o outro. O primeiro condenado precisa ser eu. Essa pedra precisa ser arremessada em mim mesmo. E quanto mais eu taco pedra em mim mesmo, mais a compaixão e a misericórdia de Deus vem me ajudar. Porque enquanto eu continuo tacando pedra nos outros, não vai dar certo. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou. Então, olha a importância do Espírito Santo. Quem é a nossa salvação? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz que acende na escuridão. É aquele que acalma os nossos pensamentos, é aquele que acalma os nossos sentimentos, é aquele que dá sabedoria, é aquele que dá coragem, força, paz, é aquele que dá o sentimento de amor, de alegria, de esperança, de perseverança, é aquele que faz a gente reconhecer a natureza de Deus, a bondade de Deus, a gratidão nascer dentro do nosso coração, a gente se perdoar, a gente pedir perdão, a gente se arrepender, a gente humilhar a si mesmo, a gente ser humilde, a gente se colocar na posição de servo, a gente entender a eternidade. Então tudo isso é graças a quem? Ao Espírito Santo. Ele nos lavou. Então quando eu coloco a culpa em mim, eu dou a oportunidade do Espírito Santo lavar e tirar de mim tudo isso de ruim, fazendo com que nascêssemos de novo e dando uma nova vida. Então olha como nasce uma vida que eu não conhecia. E não adianta eu querer explicar para você. Talvez você esteja ouvindo o comecinho do devocional, os primeiros dias, você está no começo. Você pode ser uma pessoa escolada de igreja.
Você sente que você nasceu de novo? Você sente que tem essa linha no chão? Você sente que não tem mais esses comportamentos em você? Porque não adianta nada Deus livrar da morte as pessoas. Não adianta nada você ter se colocado numa situação onde todo mundo acredita que foi um milagre para a tua vida. Mas você continua aí vivo e não achou o teu propósito. Não adianta. Não adianta. Continua acreditando nas mesmas coisas de antes de ter acontecido o fato. Então tem que ter um nascimento. E esse nascimento vem através do Espírito. Jesus dizia, olha, vocês precisam nascer da água e do Espírito. Do fogo. Você sente que você nasceu de novo? Se não, não tem problema. Como que eu nasço de novo? Através da palavra de Deus. Por que eu fico falando, leia a palavra de Deus? Por que todas as pessoas que Deus coloca a oportunidade de eu ser como Paulo, e essas pessoas também serem como Paulo, porque eu não sou melhor que ninguém, eu não sou nada, eu sou só alguém que obedece, mas nós criamos o hábito de dar a palavra de Deus para as pessoas, para que essas pessoas elas possam nascer de novo, para que essas pessoas não fiquem dependentes em nós, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que esse é o caminho, e esse foi o que Paulo fazia com essas pessoas. Ensinava, olha, é assim que tem que ser, esses são os sentimentos, esses são o comportamento. Antigamente a gente era assim, hoje a gente é diferente, hoje a gente mudou, hoje a gente erra, claro, mas nós temos a capacidade de reconhecer os nossos erros. Deus derramou com generosidade o seu Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então existe um derramamento de Espírito. Então existe algo que está clareando as nossas ideias, os nossos pensamentos. Por isso que quando nós apresentamos para Deus as coisas, nós começamos a entender a razão de tudo que aconteceu na nossa vida. Porque Deus ele deu com generosidade, deu muito mais que nós precisávamos e Ele sempre dá mais. Só que quem tem buscado a presença de Deus... Ontem nós falamos de entrar dentro do quarto, entrar, orar e conversar com Deus para que esse Espírito seja derramado na vida. Só que a gente coloca em ritos a esperança e não propriamente em Deus. E fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Então no final de todo esse processo que nós passamos, é para receber a vida eterna. Nada além disso. Não é para receber um galardão gordo, não é para chegar a varoa ou varão, não é para mim ter o filho ou a filha, não é para casar, não é para ter emprego, não é para ter dinheiro, não é para ter nada, porque dessas coisas sabe, ninguém vai levar nada. Ninguém vai levar nada, nós só estamos esperando o dia da nossa morte. E até lá nós vamos ajudando outras pessoas a despertarem e a nascer de novo, é só isso. Não espera mais da vida, porque a vida não tem mais nada. Você já esperou, o que aconteceu? Só sofrimento, dor e desgraça. E aí? Vai continuar nisso? Vai continuar colocando a culpa e achando que alguma coisa poderia ser diferente? Cara, não vai. E quando você chegar lá e ver que sacrificou tudo que você tinha por isso, você vai perceber que não era isso que era o importante. Você acha que Paulo, que vivia preso, apedrejado, sabia que ia morrer? Olha o que ele julgou importante da vida dele. Olha a preocupação dele. Olha a sua preocupação hoje, olha pelas coisas que você não dorme, que você sofre, que você vai num psicólogo, que você toma remédio. Será que isso é importante? Será que isso vai te levar para a eternidade? Será que isso pode controlar o teu gênio? Será que isso pode tirar esse sentimento? Cara, coloca toda a culpa em você, porque a hora que o Espírito Santo pôr, ele lava. Enquanto você achar que alguém poderia ter feito, se alguém te fez alguma injustiça, pode ter certeza que Deus está vendo. E cada um vai colher exatamente o que plantar. De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar é exatamente o que ele vai colher, então não precisa ficar preocupada. Ai, vai pagar, quem tiver que pagar, vai pagar, inclusive nós. A primeira dívida que eu tenho que reconhecer é a minha, não é a dos outros, é a minha. A primeira vida que eu preciso julgar é a minha. A primeira pessoa que eu preciso condenar sou eu. Só assim a nossa vida vai ter mudança e só assim nós vamos viver junto ao Senhor. E deu para entender por que nós somos salvos? É pela sua graça e pelo seu amor, não porque nós merecemos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, dar sabedoria para você, que você leia a palavra de Deus,
Continue ouvindo os devocionais todos os dias, leia a palavra de Deus todos os dias, escute os louvores, fale do Senhor, olhe a tua vida, revisite a tua vida de novo, cada vez que você conseguir mais sabedoria. Toda vez que você colocar a culpa em alguém, achar que alguém é culpado, volta naquele ponto e reveja se você não tem culpa de nada mesmo. Se você nunca fez nada por maldade, se você nunca disse nada por maldade, se você não ajudou a criar aquela situação. Porque enquanto você fica pulando de relacionamento, carregando toda a mágoa e toda a dor do passado, você deveria ter voltado e perdoado aquelas pessoas. Porque nós não somos bons como nós pensamos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.